Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do tutorial de MS Project. Este episódio tem dois objetivos: ensinar a lógica de utilização de softwares de gerenciamento de projeto e de apresentar os primeiros passos para o uso do MS Project. Para aprendermos o princípio de funcionamento de um software de gerenciamento de projetos, utilizaremos como suporte o software MS Project em sua versão 2010, assim como você pode ver em sua tela. Todo software de gestão de projetos é, na verdade, um banco de dados, isto é, contém um conjunto de informações que podem ser manipuladas, relacionadas e apresentadas de maneiras diferentes. Observe bem o Project. Note as guias posicionadas na parte superior do programa. Elas indicam os principais elementos de uma base de dados de gerenciamento de projetos. Contém tarefas, recursos, projetos e visualizações. A forma como elas estão organizadas demonstra a lógica de todos os softwares de gerenciamento de projetos. Todo plano de projetos pode ser resumido em um conjunto de ações realizadas por pessoas ou equipamentos e que, no caso de um software, são relacionados e podem ser visualizadas de diferentes maneiras. Para facilitar o entendimento e reconhecimento da ferramenta e funções do MS Project e de qualquer software de gerenciamento de projetos, introduziremos o exemplo de um projeto de jardim. Não é preciso se preocupar como este exemplo foi feito, neste momento, pois ele será explicado em detalhes nos próximos episódios. Neste momento, iremos abordar as tarefas ou ações relacionadas à realização do projeto. Na aba de tarefas, é possível definir, sequenciar, relacionar e editar tarefas. Há a possibilidade de criação de novas colunas, ou seja, possibilita a inserção e gestão de novos dados às ações. Ao clicar duas vezes em qualquer tarefa, iremos notar uma janela com todos os atributos do banco de dados relativo àquela ação. Os campos não devem ser obrigatoriamente preenchidos, mas são uma maneira bastante útil de gerir e centralizar as informações de seu projeto. Clicando na aba Recursos, o usuário poderá acessar funções para editar e relacionar estes recursos. Em um primeiro momento, olhando para o centro da tela, parece que não há qualquer diferença com o anterior, mas note que os comandos de menu foram completamente alterados, isto é, a visão não mudou, mas os comandos sim. Por exemplo, note que esta nova tela, a formatação acompanha o tipo de visualização que está sendo atualizado. Os recursos podem referir-se às pessoas, equipamentos ou simplesmente custo, como um serviço prestado por terceiros. Da mesma forma que a tarefa, ao clicar em um recurso, verificamos todas as informações relacionadas ao mesmo, como nome, função, custos relacionados, sua carga de trabalho, entre outros. Todos os recursos podem e devem ser definidos, quantificados e acompanhados durante o projeto. Ao clicar na aba Projeto, o menu se altera e são apresentadas funcionalidades para otimizar, alterar e publicar a programação de suas tarefas. Seguem alguns exemplos do que podemos fazer com os dados que temos armazenados em nossa ferramenta de gestão de projetos. A função de criação de baselines para o seu projeto permite mover o projeto como um todo, atualizar e remarcar tarefas de acordo com o andamento. É possível atualizar facilmente o seu projeto de acordo com o andamento do mesmo. Podem ser criados também relatórios a partir do andamento do projeto para facilitar e direcionar a visualização para gestores e clientes. Tanto nas empresas quanto em prestação de serviços, é comum o acontecimento de projetos paralelos. Para isso, é possível a criação e gestão de subprojetos que se enquadram dentro de um escopo maior. Iremos explorar essas funcionalidades em próximos episódios. Para a nossa quarta guia deste passo, temos as visualizações disponíveis do projeto. A guia contém comandos que nos permitem alternar e combinar diferentes visões dos dados do projeto. Um exemplo bastante interessante para as possíveis visualizações de um projeto é apresentar mais de uma visão simultaneamente em janelas. Para tal, cria-se uma nova janela do mesmo projeto. E após isso, coloca-se as duas vistas na mesma janela. Colocar uma linha do tempo para melhor acompanhar o projeto é também bastante interessante. Esta é apenas uma ideia de como podemos trabalhar com as visualizações no MS Project. Devemos escolher aquilo que melhor encaixe em nossa maneira de enxergar o projeto e ao tipo de planejamento e acompanhamento que estamos fazendo no momento. Note que as vistas estão agrupadas por tarefas e recursos.
Esperamos já ter desmistificado a visão de que gestão de projeto é a criação de um gráfico de Gantt para acompanhamento das tarefas. Sem dúvida, este gráfico é uma poderosíssima maneira de se enxergar o andamento de um projeto, mas espero que você tenha compreendido que é apenas uma de centenas de possibilidades que os softwares de gerenciamento de projeto nos proporciona. No decorrer dos próximos episódios, você saberá utilizar as principais delas e combiná-las de forma a obter o melhor desempenho no gerenciamento do seu projeto. Por fim, é necessário o gerenciamento correto do arquivo com os dados. Isso pode ser feito na guia do arquivo. Nesta guia, podemos imprimir a visualização ou gravar a versão atual do arquivo. É importantíssimo manter a organização e gestão de seus projetos para evitar perdas e retrabalhos excessivos. Existem soluções da própria Microsoft para a gestão de projetos no MS Project, bem como outras diversas soluções utilizando a computação em nuvem. De qualquer maneira, o importante é manter-se no comando de seu trabalho. Lembre-se sempre disso. Um software de gestão de projetos é, na realidade, um banco de dados. Aquele que quer se desenvolver como um gestor de projetos precisa saber como utilizar este banco de dados para registrar, acompanhar e analisar tais dados. Devemos conseguir atingir um conjunto de objetivos pré-definidos, em um certo prazo, com certo custo e qualidade, por meio da mobilização de recursos técnicos e humanos. Descobriremos juntos, nos próximos passos, algumas dicas de como atingir tais objetivos.